Vocês poderosamente, no nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos e louvado seja Deus por este tempo, por estarmos aqui reunidos. O Senhor preparou este tempo para que nós pudéssemos nos unir como igreja, para bendizer e exaltar o nome santo do Senhor, amém? E o tema da mensagem é restauração da aliança, amém? Restauração da aliança. Primeiro registro de Samuel, capítulo de número 1, do verso 25 ao 28. Você que não trouxe a Bíblia, pessoal da mídia já vai colocar aqui para você e já colocou. Verso de número 25. Amém? Verso de número 25. Aqui para nós entendermos um pouco o contexto dessa palavra. Essa palavra está dando início, o livro de Samuel, ao nascimento da vida de um homem que seria o libertador e um sumo sacerdote que vinha a conduzir a Israel a uma vida de santidade. Então, ela dá início a essa palavra. O livro inicia falando a respeito do nascimento de Samuel, na vida de uma mulher chamada Ana, que até então não tinha condições de ter filhos, estéril, mulher de Eucana, um homem que tinha Penina e tinha também Ana como mulheres, porque naquele tempo podia, amém? Naquele tempo podia mais de um, hoje é só um, né? Então cada homem tenha uma só mulher e cada mulher tenha um só homem, e tinha que ter dinheiro, né? O pastor está falando assim, tinha que ter dinheiro, né? E Jacó que o diga, né? Jacó que o diga, meu Deus do céu, quanta posse aquele homem precisava para cuidar de tanta gente. Então naquele tempo podia, hoje não. Cada homem seja marido de uma só mulher, amém? Cada esposa, né, seja esposa de um só marido. Naquele tempo, Penina era a mulher de Eucana e dava muitos filhos para Eucana, mas Ana, ela não tinha filhos e não desistia disso. E ela buscava em Deus. Por isso, até que ela foi agraciada com um filho. Porque Ana fez uma oração ao Senhor dizendo que se fosse mãe de um menino, o entregaria, para que fosse sacerdote eternamente do Senhor. E aí Ana teve esse filho, e ela subiu no sacrifício anual, para sacrificar ao Senhor, e também por conta ali do nascimento de Samuel. E no verso de número 25 vai dizer assim: eles sacrificaram o novilho e levaram o menino, no caso Samuel, a Eli. 26, e ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. 27, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Verso de número 28, por isso, agora, eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou ao Senhor. Amém? Essa história dá início à história de nascimento de um grande homem, Samuel. Uma história carregada de muitos testemunhos, de exemplo para nós. Porque Ana era um exemplo de cristã. Porque Ana, mesmo triste, mesmo angustiada, mesmo desesperada, ia prestar culto ao seu Deus. Nada era capaz de impedir que Ana fosse prestar culto ao Senhor. Ana estava triste, mas estava lá no culto. Estava angustiada, estava indo ao culto. Cabisbaixa, estava indo prestar culto ao seu Deus. Humilhada,
estava indo prestar culto ao seu Deus, porque não poderia deixar de adorar e prestar culto àquele que era o seu Deus. Tratando com reverência, com respeito, com honra, aquele que verdadeiramente ela reconhecia como Deus. Porque hoje, infelizmente, como já foi dito aqui pela pastora Jennifer, infelizmente, o ser humano, muitas vezes, não tem dado crédito a Deus, a sua palavra e ao que tem sido pregado. E muito mais, a aliança com Deus. Muitos são os motivos dados para não fazer algo para Deus. Muitos são os motivos dados para não cultuar ao Senhor. Muitos são os motivos dados para não servir a Deus. Para Ana não tinha impedimento algum. E depois ela mostrou ser crente mesmo. Porque ela foi abençoada. E quando ela foi abençoada, ela foi muito grata. Coisa tal que muitos têm deixado de ser. Como foi pregado aqui, citado em pregação pelo pastor Flávio no domingo. Aonde foi citado que aqueles homens com lepras, 10, foram abençoados. E todos, depois de serem abençoados, foram embora. Somente um voltou para agradecer, e esse era samaritano. Como está decadente, isso mostra como está decadente a adoração a Deus. Aquele que tem sido intitulado como meu Senhor, como meu Salvador, como aquele que salvou a minha vida. Ana, depois de ser abençoada, com muita alegria foi cultuar ao Senhor. O que muitos hoje não fazem. Quantos não são que aparecem desesperados na igreja? E quando recebe a bênção, parece que desce a unção do Gasparzinho no irmão. Você não vê mais. A pessoa some. Mas Ana estava lá. Ei, sacerdote, sou eu aqui, para dar testemunho do que Deus fez na minha vida. Você tem dado testemunho do que Deus fez na sua vida? Quantos têm conhecido o testemunho da sua vida? Para quantos você tem anunciado? Ah, pastor, eu não falo não, porque fulano de tal, essa palavra nos ensina muito. Ana era uma mulher que mesmo estando triste e angustiada, guardava o seu coração. Porque a palavra vai mostrar que Ana, quando orava, ela orava assim. O sacerdote chamou a atenção dela. Está embriagada a mulher. E quantos não poderiam se sentir ofendidos por isso? Quantos às vezes não deixaram de buscar a Deus por estarem ofendidos? Ofendidos por pessoas com uma posição considerável, ofendidos por um pastor, ofendidos por um bispo, por um apóstolo, um diácono. Quantos? Mas Ana mostrou que nada poderia abalar a vida dela com Deus dela. E nós precisamos valorizar a nossa vida com Deus, meu irmão. Muitos têm abandonado uma presença gloriosa, abandonado um amor incomparável, para viver as coisas desse mundo, abandonado aquele que é o único que pode salvar a sua vida. Meu amado, minha amada, precisamos guardar nosso coração. Todos são falhos. Um pastor falhou com você, ele é ser humano igual você. Não é porque eu sou pastor, não. Eu falo isso porque eu também sou sujeito a erro e porque a Bíblia nos mostra que grandes homens de Deus erraram. Se grandes homens de Deus erraram, quem sou eu? Eu também vou errar, meu irmão. Eu também vou errar. E você também.
não sendo pastor, não estando no altar, também vai errar. E nós precisamos ser humildes com aquele que erra conosco. E por que precisamos ser humildes? Porque a misericórdia do Senhor, que é a razão de não sermos consumidos, está sobre a nossa vida todos os dias. Eu não vou perguntar aqui quem falhou, mas eu acredito que hoje ou ontem, não sei, por algum momento, passou um pensamento que não poderia ter pensado, passou pelo pensamento, pecou, irmão, e olha onde você está, aqui ouvindo a palavra de Deus, e você pode dar um glória a Deus por isso? A humildade se faz necessária na nossa vida. Aquela mulher, ela poderia ser dura de coração, mas ela chegou naquele templo. Ei, sacerdote, sou eu aquela mulher que estava chorando aquele dia. E eu vim aqui mostrar o menino a quem eu clamava. Ana foi uma mulher que não esqueceu do seu Deus. Ana não foi uma mulher que não esqueceu de ser grata. E nós precisamos ser gratos. Precisamos lembrar de quem verdadeiramente é Deus. Precisamos lembrar que nós não somos nada sem Ele. Ana, na tristeza, na angústia, na amargura, estava cultuando. Na tristeza, na angústia, na amargura, estava guardando o seu coração. Porque tem muitos que têm abandonado a fé por isso. Muitos declaram, a pessoa em vez de falar uma coisa que ia me levantar, pelo contrário, me jogou lá embaixo. Mas entenda bem, você não precisa de A, B e C. A igreja do Senhor, ela precisa de Deus, e ela deve ser dependente de Deus. Pare de querer colocar o seu coração em pessoas. Pare de querer ficar regulando o amor de pessoas. O ser humano é falho. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu chefe, o seu pastor, a sua pastora vai falhar com você. Em algum momento, está praguejando, pastor? Não, é porque nós somos falhos. Se o homem segundo o coração de Deus falhou, e se o homem que era cheio da sabedoria de Deus falhou, quem somos nós? Precisamos ser humildes, guardar nosso coração. E aqui fica testificado também o quê? Que Deus ainda ouve oração. Você tem orado no seu dia a dia, meu irmão? Se você tem orado, continue a orar. Não desanime. Há um tempo determinado para todas as coisas. Deus não é surdo. Deus continua ouvindo. Deus continua escutando. Mas nós precisamos, como igreja, ser perseverante na oração. Porque Ana, mesmo passando pelo que estava passando, ela não deixava de crer. Porque só ora quem crê. Se você não ora é porque a sua fé está abalada. E Deus quer restaurar a sua fé nessa noite. Deus quer falar e já está comunicando no seu coração que Ele ainda é Deus. Ele ainda é Deus. Ele ainda é Deus que opera milagres, opera curas, que liberta, que transforma. Ele ainda é Deus. Não deixe de orar. Não deixe de orar, não deixe de buscar. E lembre-se, algo muito importante. Deus, Ele ouve a oração daqueles que têm aliança com Ele. A aliança é algo que infelizmente tem sido desprezado no decorrer dos tempos. É algo que nós vemos desde Gênesis. A aliança não tem sido algo valorizado. A aliança não tem sido algo preservado. O ser humano tem procurado cuidar e preservar de muitas coisas, mas a aliança com Deus não é algo que tem sido preservado por todos. Ana poderia dar muitas declarações. Cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus de Abraão? Cadê o Deus de Isaac? Cadê o Deus de Jacó? Eu estou aqui
como uma mulher que tem honrado o meu casamento, eu tenho prestado culto, bispo. E cadê o Senhor? Ana não era uma mulher que questionava, Ana é uma mulher que adorava. E o que a igreja precisa entender, a igreja foi chamada para adorar. A igreja foi levantada para exaltar o Senhor e não para ficar questionando, porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele bem quer, na hora que Ele quiser e quando Ele quiser. Ana poderia blasfemar, Ana poderia fazer o que for, porque ela tinha motivos para isso, humanamente falando, ela tinha motivos para isso. Parecia que o céu estava fechado. A mulher que estava com ela, ao invés de ajudar, era o próprio capeta, era o Satanás dentro de casa. Era o Satanás, porque ficava fazendo inveja. E fazia inveja porque Eucana, mesmo tendo filhos de Penina, Eucana oferecia sacrifício por Ana em dobro, e muito a amava. Assim como eu e você somos muito amados pelo Senhor. Ana tinha todos os motivos para blasfemar, mas ela permaneceu em oração. E por conta da fidelidade dela, por ser uma pessoa que não murmura, que não fica blasfemando, e por ser alguém que entendeu que o propósito da vida dela tem que estar alinhado com o propósito do céu, com o propósito de Deus, ela recebeu aquilo que ela almejava. E aquilo que ela recebeu tinha um propósito: engrandecer ao nome do Senhor. Aquilo que a igreja tem pedido tem sido com qual objetivo? O que nós temos buscado em Deus tem sido com qual objetivo? Para satisfazer as nossas necessidades? Ou para glorificar a Deus? Uma igreja que verdadeiramente ama ao Senhor quer glorificá-lo, quer engrandecê-lo. E Deus, amado, entenda bem, Ele lembra daqueles que se lembram dEle. Deus se lembra daquele que se lembra dele. Deus se lembra. Como foi falado por um pregador aí, Penina, você vê sendo falada apenas no registro de Samuel, num curto texto. Agora Ana, marcada como uma mulher verdadeira adoradora do Senhor. E Deus, amado, Ele honra aqueles que honram Ele. Você tem honrado ao Senhor? Você tem buscado a Deus com um coração reto, com a mente reta? Então continua nessa tua força. Continua nessa tua força, continua buscando a Deus. Continua honrando ao Senhor, que no tempo certo, na hora certa, Ele se lembrará de você. Ele não se esqueceu de você. Ele sabe qual é a necessidade que você tem. Ele sabe quais são as lutas que você tem. E no tempo certo Ele vai se manifestar. Mas lembre-se disso, no tempo certo, na hora certa. Porque Deus, Ele sabe e compreende o tempo em que tudo deve acontecer. E se você crê nisso, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Uma linda história começou sobre a família de Samuel. Uma linda história. E por que uma linda história? Porque começou com um milagre, com um agir de Deus, e finalmente o nascimento de Samuel. E por que o nascimento de Samuel era tão importante? Porque Israel estava vivendo por um tempo, um período de decadência espiritual. O povo de Israel, mesmo com Moisés, que foi um grande líder, aonde
tinha muitas manifestações do Senhor, Moisés teve trabalho. Mas o Senhor não deixou o povo sem líder, levantou Josué. E Josué também teve trabalho. Mas Josué permaneceu firme, conduziu o povo num caminho santo. A gente vê no livro de Josué quantas vitórias o Senhor deu ao povo de Israel, introduzindo o povo numa terra que mana leite e mel. E Josué morreu. E depois que Josué morreu, veio uma época de juízes sendo levantados. Dentre eles Gideão, Sansão, homens que se destacaram. Mas mesmo tendo um povo ali, um homem, um representante de Deus, que levava a mensagem do Senhor, que buscava conduzir o povo ainda era difícil, era teimoso. E chegou um tempo que, como diz o palavreado aí, bagunçou de vez. Bagunçou de vez porque Eli foi ali separado, introduzido como sumo sacerdote e juiz daquele povo. Só que nós vemos que Eli foi um homem que, como nós dizemos aqui nesse culto, não valorizou a aliança. E foi um homem que recebeu uma advertência muito dura. Uma advertência que nós precisamos refletir dentro daquilo que foi falado para Eli. Porque Eli foi ali separado como sumo sacerdote. E o Senhor, através de um homem de Deus, falou com Eli, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 2, dizendo a Eli: porventura não me revelei claramente a família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo, para ministrar no meu altar, para queimar meu incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim sem mácula. E concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Ora, por qual motivo ainda então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Em outras palavras, o que o Senhor estava falando ali para Eli: você lembra do Egito? Você lembra da onde você estava? Você lembra na onde eu te encontrei? Você lembra em que situação você se encontrava? Fui eu o Senhor que tirei você do Egito. Fui eu o Senhor que não deixei que o Egito te consumisse. Fui eu o Senhor que guardei a sua vida. Fui eu o Senhor que te tirei de lá. E não apenas te tirei para ser um servo comum, mas te tirei para me servir. Para me servir. Igreja, você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra de onde Deus, com seu braço forte, pegou você e te tirou de lá? Você lembra? Você lembra, igreja? Eu bem lembro. Lembra também, né, bispo? E que honra que o Senhor nos dá, uma honra não merecida. Porque muitas das vezes, o que acontece conosco? Somos salvos pela misericórdia, pela graça, libertos de uma vida de escravidão, aonde poderíamos ter sido recolhidos pela morte. Somos recolhidos, olhamos para nós e automaticamente olhamos para nós e nos consideramos indignos de fazer alguma coisa. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, ainda olha para mim e para você e fala: eu quero usar a sua vida. Mas eu, pastor, eu, Deus, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, eu não sou digno disso, Senhor, mas eu estou te chamando.
E eu estou te chamando para te usar. Uns como pastor, outros como mestre, evangelista, profeta, diácono. E a pergunta que ficou para Eli foi: o que você tem feito? Fui eu que te resgatei. Fui eu que te salvei. Para onde você está andando? Por que despreza o chamado? Por que despreza a aliança? Igreja do Senhor, não despreze a Deus. Não despreze ao Senhor. Porque como foi falado aqui pela minha esposa, nossa filha, ensinada sobre a palavra, que Deus cresça e eu e minha esposa diminuamos. Não faltou esforço de nós ensinar nossa filha no caminho que se deve andar. Orientamos. Falhamos em alguns momentos, eu e minha esposa falhamos, mas não deixamos de buscar reconhecer nossas falhas e erros. E a minha e a filha seria recolhida no dia 30 de abril. O Senhor, Ele revelou através de um irmão nosso, em sonho, que ela seria recolhida. E descobrimos essa semana que uma irmã nossa na fé, na semana que ela ia ter filho, tinha perguntado como nossa filha estava. E nós falamos, e ela disse: vamos estar orando. Nossa filha só teve o livramento. Nessa semana descobrimos que essa irmã na fé disse que teve um sonho, e nesse sonho mostrava um espírito da morte dizendo: vou tocar nela e vou levar. E o nome da nossa filha sendo apagado. Essa irmã na fé foi levantada na madrugada e orou. E ela disse que quando orava, o Senhor mostrava vendo o nome da nossa filha sendo escrito novamente. Não quero envergonhar minha filha. Só estou falando como testemunho para a igreja o quê? Deus não se deixa escarnecer, meu irmão. Você falou que vai servir? Então se entrega. Se entrega de todo o seu coração. Porque se você acha que Deus não vai te recolher, Ele vai. Mas eu sou tão bonzinho. Deus procura santidade, irmãos. Não procura pessoas boas. Porque pessoa boa tem de monte. Mas santos é outra história. A palavra é bem clara. Mas eu expulsei demônios, preguei em seu nome. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mateus 7. Deus não brinca de ser Deus. Diabo não brinca de ser diabo. Ele desprezou o que Deus fez na vida dele. E o pior aconteceu. Porque a ele foi pregado que os filhos seriam recolhidos. Só que enquanto isso, Samuel, pequeno, estava ali. Como diz a palavra, ele estava ali, buscando ao Senhor, ministrava perante o Senhor, sobre ele, diante de ele. E a palavra do Senhor vai falar, se o pessoal puder colocar aqui a mídia, 1 Samuel ainda, capítulo de número 3, verso de número 1. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim: enquanto Eli desprezou tudo aquilo que o Senhor fez. Por que você desprezou, pastor? Porque ele aceitou. Ele era sumo sacerdote. Os filhos dele faziam tudo o que ele bem queria. A palavra do Senhor vai falar que ele advertia os filhos, mas não tirava eles do papel de sacerdote. Deixava eles servir de qualquer jeito. Ele apenas exortava, advertia: meu filho, não faz isso, porque se você pecar contra o Senhor, quem que vai poder te proteger?
Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer, 1 Samuel capítulo 3, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Verso 2, certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. 3, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. 4, então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondendo, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Verso 6. De novo o Senhor chamou, Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Verso 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Verso 8. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Verso 9. E lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. Verso 10. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? O que nós reparamos aqui? O que nós reparamos aqui nessa mensagem? No decorrer da nossa vida com Deus, como já foi falado, alguns não têm valorizado como deveria valorizar a comunhão com o Senhor. No verso de número 3, a palavra vai dizer que Samuel estava deitado no santuário onde se encontrava a arca do Senhor, enquanto Eli estava no seu lugar de costume. Nós já percebemos aqui que Samuel, mesmo não tendo ainda uma experiência com Deus, a gente vê aqui que Samuel, desde pequeno, ele já mostrava ser alguém de um posicionamento irrepreensível. É para mim ministrar? Estava ministrando. É para estar na casa de Deus? Estou na casa de Deus. E na onde eu vou me deitar? Pertinho da arca da aliança. Porque o verdadeiro servo de Deus quer estar na presença dele. O verdadeiro servo do Senhor almeja ser cheio da presença de Deus. O verdadeiro servo do Senhor deseja transbordar da presença de Deus. Não como Eli. Eli, que estava sendo ali, naquele tempo, sumo sacerdote e juiz. No verso de número 8, vai dizer que Eli, ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E olha que interessante isso. Só havia um sumo sacerdote, só havia um juiz e sumo sacerdote, que era Eli. Só havia um intermediador entre o povo e Deus, Eli. Ele vê Deus falando com o menino e não falando com ele, e acha normal. E a geração da igreja tem muitos que estão assim hoje. Deus não falou comigo? Está tranquilo. Como assim está tranquilo? Aquele que permite que você o chame de pai, que te recebe como filho, está tranquilo não falar com seu pai? Está tranquilo?
E o que espanta é que esse homem não é qualquer um, é da liderança. O que chama atenção para a liderança. Como é que a liderança aceita Deus não falar com ele? Tudo bem que Deus fala como bem quer, mas nós precisamos estar prostrados na presença dele. Se ele não falou hoje, amanhã a gente vai estar lá de novo, e buscando, e pedindo, mas não vai aceitar uma quebra da aliança com o Senhor. E hoje, infelizmente, seja líder, seja membro, está aceitando isso. A palavra do Senhor veio denunciando: ei, eu vou arrancar seus 2 filhos. E a pessoa, ela recebe uma palavra que coloca em xeque a vida dela, a casa dela, a família dela. Ela não faz nada, achando que Deus não vai fazer aquilo. O verdadeiro servo de Deus teria corrido aos pés do Senhor no momento em que o Senhor tivesse falado: vou arrancar seus 2 filhos. O verdadeiro servo do Senhor, ele não se aguenta de ficar vazio, ele não se aguenta de ficar longe. O verdadeiro servo do Senhor, ele deseja a presença, ele deseja, ele quer estar na presença de Deus. Como diz o salmista Davi: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. O sacerdote não perguntou: bispo, peraí, se eu sou o único intermediador, e Deus está falando com uma criança e não está falando comigo, está errado. Não porque Deus está errado, não é isso, igreja, que eu estou falando. Não estou falando que Deus está errado, é que eu estou dizendo que alguma coisa está errada. Eu preciso rever minha vida. Mas muitos, infelizmente, não têm prezado por isso. E o triste é que, por não ter dado crédito à palavra, não ter feito algo diferente, os 2 filhos de Eli, que serviam de qualquer jeito, de qualquer forma, desprezando a obra, fazendo a obra de qualquer jeito, morreu. Isso é um alerta para todos nós que servimos ao Senhor. Obreiro, diácono, evangelista, pastor. Não se faz a obra de qualquer jeito, e nós precisamos ter isso em mente. Não é de qualquer forma. Precisamos vigiar. Mas isso não está só sobre aqueles que são líderes, mas está sobre toda a igreja, porque a tragédia foi grande. Porque era visto o erro dos sacerdotes. A palavra diz isso, que enquanto estava cozinhando ali o sacrifício, alguém ia lá, pegava e colocava o garfo dentro da panela e tirava a cru e falava: ó, entrega lá para ele. Mas aí a pessoa que pegava essa oferta, pegava e falava assim: não, mas peraí, espera pelo menos assar para consumir. Falou: não, ele come crua. Desabonando o serviço de Deus. Então se vê os erros e nada é feito. E quando nada é feito, meu amado, a palavra, entenda isso, meu irmão, antes de acontecer algo ruim, a palavra sempre vem nos alertando. Sempre vem. O Senhor sempre vem falando, porque Ele é misericordioso. Ele vem falando. Olha, ajeita aqui. Para com isso. Repensa as maneiras que você age. E tem pegos muitos de surpresa, porque as pessoas não estão dando crédito à pregação da palavra. Não estão dando crédito a ter uma vida em santidade. E às vezes, meu amado, quando o problema chega, não dá para fazer nada. Que foi o que aconteceu com Ofni e Finéias. Não havia barulho de problemas à vista humana. Não havia barulho de inimigos, mas de repente o inimigo chegou e destruiu uma família. Não somente uma família, mas pode-se dizer que um ministério também. Porque não era apenas uma família, era uma família que tinha um chamado. Uma família que Deus separou para servir. E não teve o que fazer. Mas nós aqui ainda temos o que fazer. Para mim e para você ainda tem o que se fazer.
Porque a palavra do Senhor ela vai dizer que depois disso, os filisteus venceram a guerra, levaram a arca da aliança. E a palavra do Senhor ela vai dizer que os adversários não puderam ficar com a arca da aliança, eles mandaram embora. Porque a mão de Deus ali, a ação do Senhor pesava sobre a vida dos filisteus. Pesava, porque não eram verdadeiros adoradores do Senhor, não eram verdadeiros servos. Tinha idolatria, não tinha comunhão com Deus. E ali eles decidiram devolver a arca. A gente precisa devolver a arca porque isso aqui está trazendo maldição. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 6, verso de número 13, se puder colocar aqui, os filisteus eles falaram: vamos colocar aqui para as vacas levarem a arca, e se a vaca for pelo caminho de Bet-Semes, que ia ser o caminho aonde ia chegar até o povo de Israel, foi o Senhor que trouxe peso sobre as nossas vidas. Mas se não for para Bet-Semes, então não foi o Senhor, foi o acaso. E aí, como diz a palavra, a maldição ela não vem sem causa. Não vem maldição sem causa. Como está a sua vida hoje? Como está sua casa? Pastor, está ruim, hein? Então precisa analisar o que você está fazendo. Você está servindo a Deus em retidão? Estou, pastor. Estou sendo fiel. Estou sendo uma pessoa de aliança e comunhão com Deus. Amém. Então continua. Porque essa dificuldade, essa luta vai passar. Agora, se você não tem sido uma pessoa fiel a Deus, então precisa se analisar. E quando o animal foi levando a arca para Bet-Semes, a palavra do Senhor vai dizer aí, a reação do povo. Ora, o povo de Bet-Semes estava escolhendo trigo no vale, e quando viu a arca, alegrou-se muito. O que quer dizer isso? A presença. A presença. A presença, o Senhor. A arca dá voltando à presença. O verdadeiro cristão se alegra com a presença de Deus. O verdadeiro cristão, a verdadeira igreja se alegra com a presença de Deus. A presença voltou, é festa. O povo se alegrou. A presença. A presença. Só que ainda algumas coisas precisavam ser restauradas. Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer, no capítulo de número 7 ainda, que em Samuel, que a arca, no verso 2, ela permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. Olha isso. A arca de Deus longe. Ou seja, a presença de Deus não estava no meio do povo, e o povo ainda caminhando desse jeito, suportando isso. Só que Samuel, no verso de número 6, vai dizer que se reuniu com o povo e perguntou: vocês realmente querem ter aliança com Deus? E essa é a pergunta que fica para nós aqui na Chamados para Servir. Você realmente quer ter aliança com Deus? Você quer? Impossível não é, porque Ele quer habitar no nosso meio, dentro de nós. Só que é preciso um alinhamento com o Senhor. E o que Samuel disse: olha, tem que tirar todos os ídolos do meio de vocês, tudo aquilo que está escondido,
tudo aquilo que não está à vista de todos aqui, mas que está escondido aí. Tem que tirar isso daí. Tem que tirar. E o seu coração tem que estar completamente inteiro nele. O Senhor espera uma sinceridade de nós nessa noite. Não deixar nada escondido dele. Colocar para fora. Lançar fora. Se arrepender. E entregar o coração para ele nessa noite. Senhor, o meu coração é teu. Todo o meu ser é teu. E a palavra do Senhor vai dizer que o povo começou a fazer isso. O povo se reuniu em Mispá, tiraram água, derramaram diante do Senhor, jejuaram e confessaram os pecados. Ou seja, começaram a se santificar, começaram a orar, começaram a jejuar e ao mesmo tempo lança para fora, lança para fora, lança para fora. E aí o Senhor olhou com bons olhos para o povo de Israel. E o Senhor espera isso da igreja dele. A igreja chamados para servir. A igreja brasileira. Todo o povo cristão. O Senhor quer habitar no nosso meio. O Senhor quer habitar dentro de você. O Senhor quer habitar lá dentro da sua casa. O Senhor quer habitar lá dentro do seu lar, da sua família, aonde você quer, onde quer que você esteja, e você seja abençoado. Porque foi isso que aconteceu. Porque quando eles fizeram, os adversários filisteus, a palavra do Senhor vai dizer que os filisteus se levantaram quando o povo começou a jejuar, a lançar para fora todos os ídolos, tudo que estava oculto. Eles começaram a lançar para fora. E no verso de número 7, 1 Samuel, capítulo de número 7, verso de número 7, vai dizer que os filisteus souberam que os israelitas estavam se reunindo. Aqui mostra para a gente algo que nós já falamos. Eu sei que eu falei pela segunda vez e eu falei para a terceira, e vou falar a terceira. Estamos em uma constante guerra espiritual. Pastor, parece que quando eu vou para a igreja é uma luta. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Porque o mal que habita nas regiões celestiais não quer mesmo que você tenha aliança com Deus. Não quer. Parece que quando eu oro, é isso aí. É isso aí. Dá uma indisposição, dá um desgaste, dá um cansaço. Parece que aparece problema. É isso aí. Você está em guerra. Mas cabe a mim e a você fazer o quê? Persistir. Perseverar. Porque existe um Deus forte, poderoso, o nosso Salvador, que vai nos guardar. Foi isso que Samuel fez. Samuel começou o culto. Culto com oração, aleluia. Ora, igreja. Culto com oração. Culto com jejum. Um se arrepende aqui, outro se arrepende ali, outro começa a contar testemunho ali, outro recebe milagre, outro recebe cura, e Satanás se levanta. Eu vou parar com esse culto, Samuel, eu vou sacrificar, eu vou invocar meu Deus agora. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que quando Samuel sacrificou, enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus se aproximaram para combater. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocaram em pânico e foram derrotados por Israel. Enquanto você busca Deus, Deus cuida de você. Sua preocupação não deve ser com a sua vida natural, mas sim com a sua vida espiritual. Enquanto você busca Deus, Deus cuida de você. Enquanto você se santifica, o Senhor cuida de você. Enquanto você procura se ocupar com a obra de Deus, fazer aquilo que o Senhor determinou para a sua vida, o Senhor vai cuidando de você.
Mas os filisteus estão vindo, não é para você se preocupar com os filisteus, porque tem um braço forte em seu favor. Mas parece que vai destruir tudo, fica tranquilo. Que nem diz o louvor, nem pensei nesse louvor. Fica tranquilo, não se desespere. Só os pentecostais conhecem isso daí, ó. Que eu estou vendo que a galera do worship aqui tem um monte. A irmã Dora conhece, que a irmã Dora, quando ela sobe aqui, aleluia, é isso aí. E é isso aí, irmã Dora. É isso aí, para cima, nesse fervor. Nesse fervor. Fica tranquilo, não se desespere, porque Deus não é cego. Deus não é surdo. Deus é um Deus de aliança. Você tem aliança com Ele? Fica firme que Ele vai te guardar. Você está vendo o perigo vir? Fecha seu olho e adora. Você está vendo que o negócio está ficando feio? Fecha seu olho e adora. E exalta, e glorifica. Declara que Ele é santo e Ele vai cuidar de você. A palavra do Senhor vai mostrar que além de dar livramento para o povo, no verso de número 14, no capítulo 7, vai dizer: as cidades que os filisteus tinham conquistado foram devolvidas ao povo de Israel. Desde Ecrom até Gate, Israel conseguiu também libertar territórios vizinhos a estas grandes cidades do poder dos filisteus, e se estabeleceu a paz entre Israel e os amorreus. Veja que o Senhor cuidou de tudo para Israel. Quando? Quando o povo se dedicou na santificação. Quando o povo se dedicou em ouvir o que Deus estava falando. Mas para que tudo isso acontecesse, toda essa restauração, foi necessário alguém dar ouvido. Foi necessário alguém escutar a Deus, ouvir a Deus. Vivemos num período em que o povo é muito ansioso. Quer isso, quer aquilo, quer isso, quer aquilo, mas tinha um Samuel. Preocupado em quê? Em ministrar. Preocupado em quê? Estar na presença de Deus. Preocupado em quê? Em ouvir ao Senhor. Porque às vezes queremos estar na presença de Deus, queremos ministrar, mas não estamos dando ouvido. E não adianta, porque Eli estava lá no meio do povo de Israel. Eli tinha posição, mas Eli não ouvia. E você vê, entenda o que eu estou falando, que Eli não se cuidava mesmo, porque quando veio a notícia de que a arca foi levada, diz que ele caiu para trás, porque ele tinha 98 anos e já era muito idoso e obeso. Ou seja, né? É aquele crentão que só quer ficar sentado e só engorda. Só isso. Fica sentado e só engorda. Ei, laia. Cadeirinha de balanço, olha. Vou lá não, porque tem o bispo que está servindo. Ei, laia. Vou lá não, porque tem a obreira Dora pregando. Ei, laia. Vou lá não ensinar, porque tem um evangelista que é mestre. Ei, laia. Precisa de mais mestre, né, evangelista? E não vai. E não vai. Mas Samuel levantou. Samuel foi ministrar. Samuel, quando ia dormir, dormia pertinho da arca, porque queria estar na presença de Deus ali, pertinho. Queria estar perto, queria ministrar e ouvia. E nós? O que faremos hoje? O que acontece é que Samuel morreu. E foram levantados outros libertadores. Teve Davi,
teve Josias. Mas o povo ainda em desobediência. Cerca de 400 anos sem a manifestação do Senhor. E não tinha uma Ana para fazer a oração para que se levantasse um libertador. Mas entenda bem, igreja, que o céu não para. O céu sempre está em movimento. Nesse momento tem anjos dizendo: Santo, 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 Santo. O céu não para. A igreja não ouve aqui, tem um coral de anjos lá. Santo, Santo, Santo. Não para. Não tinha ninguém para orar, mas o céu se moveu. Através da vida de uma virgem que concebeu um filho, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou em nosso meio, que pregou a palavra, manifestou prodígios, milagres, buscando levar o povo a restaurar a sua comunhão e aliança com Deus. Esse também morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra do Pai. E uma ordem foi dada para a igreja dele. E essa ordem não é para você ficar se preocupando com o seu trabalho, com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Porque quem faz isso é os pagãos. É que diz Mateus 6. Não é para você ficar se preocupando com o trabalho no dia de amanhã. Não é para você ficar se preocupando com os afazeres de casa. Porque enquanto Marta recebeu a Jesus em casa, Maria parou tudo o que estava fazendo e se prostrou de joelhos. E o Senhor disse que o que a ela foi dado não seria tirado. Uma ordem o Senhor deixou para a igreja de Atos. E qual foi? Ficar em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder e do Espírito Santo. Para quê? Para que sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. O que o Senhor está falando para nós hoje focar é o quê? Foca no que eu estou falando com você. Foca no que eu estou falando com você. Foca na aliança comigo. Foca nos propósitos que eu tenho a realizar nessa terra. Foca nos propósitos que eu tenho a realizar através de você. Que do resto Ele se encaminha. Do resto Ele cuida. Mas nós como igreja precisamos entender que o posicionamento que nós temos que ter é estar na presença dEle, atentos ao que o Senhor está falando e cumprir com a vontade dEle. E você que crê nessa palavra, levante-se e dê uma linda salva de palmas ao Senhor nessa noite. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que diz assim: pastor, eu quero ter essa vida com Deus essa noite. Eu quero entregar minha vida nessa noite. Eu quero entregar minha vida. Eu quero descer as águas do batismo. Vem aqui à frente. Se tem alguém que está aqui no nosso meio, que já entregou sua vida, mas quer hoje retomar ela, como filho pródigo, vem aqui à frente. Vem aqui à frente para a gente estar orando por você.